Se você acha que o custo de vida no Brasil está mais alto, a gasolina aumentou, o preço do alimento aumentou, a mensalidade do seu filho aumentou, o aluguel aumentou, o número de moradores de rua aumentaram, o desemprego aumentou, então você está errado. Eu sei que você está errado. Sabe por quê? Porque o IBGE do Lula está prestes a soltar um relatório mostrando que o Brasil nunca esteve tão bem quanto agora. E não é brincadeira. O IBGE do Lula, que está agora sob o comando do Postman. Lembrando, o IBGE já perdeu 90% dos seus diretores desde que esse cara assumiu, porque eles perceberam que esse cara estava forjando relatórios, fabricando números, mudando a forma de se calcular PIB e de se calcular desemprego. Está prestes a soltar um relatório dizendo que o Brasil nunca esteve tão bem. Todo mundo está empregado, o PIB brasileiro está explodindo. A vida do povo brasileiro nunca esteve tão boa quanto agora. É sério, ele está prestes a soltar um relatório falando exatamente isso. Vamos ignorar os escândalos que estão acontecendo no IBGE? Vamos lá, alguns deles aí, ó. Há um mês da divulgação do PIB de 2025, principais responsáveis do IBGE deixam cargos. Sabe por quê? Funcionários atribuem desligamentos à retaliação a coordenadores e gerentes que assinaram carta de repúdio à atual gestão do Instituto. Eles estão revoltados com a forma que esse cidadão aqui destruiu o IBGE e transformou o IBGE numa máquina de propaganda do Lula. Servidora, deixa eu ver se qual que é o melhor corte, esse aqui, né? Servidora que denunciou uso de publicação do IBGE como propaganda política é exonerada. Então essa pessoa aqui que trabalhou há mais de 40 anos no IBGE foi exonerada, sabe por quê? Porque ela denunciou a falcatrua, a pilantragem que estava acontecendo no IBGE. Mais uma técnica do IBGE é exonerada em meio à crise com gestão Postman. Vamos ignorar isso aqui. Supermercado vendem menos comida apesar da trégua da inflação. Peraí, o povo brasileiro não está passando fome, mas o supermercado está vendendo menos comida. Sabe o que isso quer dizer? Que o povo está comprando menos comida porque está tudo mais caro. Isso é uma situação que está tão absurda que está virando notícia na televisão. O IBGE volta a viver uma crise por causa de discordâncias entre gerentes e a presidência. Entre as demissões está a da responsável pelo departamento que mede o PIB. A divulgação do número que mostra... Eu já denunciei isso, né? O Postman, ele alterou a forma de calcular o PIB. Agora ele usa o dinheiro que o governo gasta com Bolsa Família e assistência social. O dinheiro que o governo gasta, o Postman agora calcula isso como produto interno bruto. Só para você, pega dívida e transforma em riqueza. Nossa, o crescimento da economia vai ser em março. O clima entre a direção do IBGE, presidido pelo economista Márcio Postman, e os servidores das áreas técnicas não é nada bom. O motivo é a posição contrária de setores a projetos da direção. De acordo com os servidores, o sentimento é de caça às bruxas. Quem não concorda com projetos de mudanças propostos pela direção está fora. É o que aconteceu com a coordenadora de contas nacionais, Rebeca Palles, exonerada da função de chefia na semana passada. Ela comandava o setor que calcula o Produto Interno Bruto. Só que o que aconteceu? Essa funcionária foi contra a decisão do Postman de pegar gasto do governo e transformar em riqueza. Então o que ele fez? Exonera ela. Ela denunciou isso. O Postman também mudou o cálculo do desemprego. Agora é simples, tá? Você recebe Bolsa Família. Se você não está procurando emprego, você não é um desempregado. Então ele tirou aí ele tirou assim, ó. 40 milhões de desempregados do cálculo, e aí o desemprego no Brasil cai para milagrosos 5,6%. Porque se você não está buscando trabalho, você não é um desempregado. Se você está sendo sustentado por quem trabalha, então, meu amigo, você não é um desempregado. O objetivo desse governo é colocar mais e mais pessoas no Bolsa Família, sustentados pela parcela da população que trabalha. Hoje no Brasil, tem em torno de 50 milhões de pessoas que realmente trabalham para sustentar as outras 150. Isso é insustentável. E aí eu fico olhando a forma escancarada que o governo publica notícias como desemprego, a baixa do desemprego recorde, o PIB está subindo, a economia está bombando e o povo passando fome, comprando menos comida,
número de moradores de rua no Brasil mais do que dobrou, recorde de famílias inadimplentes. Presta atenção nesse detalhe, essa informação é importante. O Brasil bateu o recorde de famílias inadimplentes, endividadas, que não conseguem pagar os seus boletos, eles vão acumulando. Recordes de empresas pedindo falência e recordes de empresas em concordata, recorde de empresas também inadimplentes. Mas o relatório do Postman vai ser publicado pelo IBGE. Nunca o Brasil esteve tão bem economicamente. Eu não me lembro a última vez que eu fiz isso, eu acho que eu nunca fiz, e talvez você nunca vai me ver fazendo isso de novo, mas eu te convido agora a assistir um trecho do Jornal Nacional. O Jornal Nacional largou as mãos do PT. E é curioso, porque nunca a Globo recebeu tanto dinheiro público quanto recebe agora. O Lula praticamente ele estatizou a Globo, né? Ele comprou a Globo com tanto dinheiro que eles enfiam lá. Mas mesmo assim, eu acho que por perceber aí que o poder vai mudar de mãos, a Globo começa agora a falar a verdade sobre o governo. Então, chamada inicial da Globo de ontem, Jornal Nacional isso aqui, tá? Milhões de brasileiros assistem ainda essa porcaria. Vamos ver. No Brasil, as contas públicas fecham 2025 com um rombo de 55 bilhões de reais. Nas empresas estatais, o déficit atinge quase 6 bilhões de reais. No INSS, esse prejuízo de 320 bilhões. A taxa de desemprego cai para 5,6%. Essa é do IBGE, do Postman, né, que virou um escândalo. Mas presta atenção, 3 pontos negativos do governo na sequência. Aí... Ao longo do ano, o governo... Não, assiste essa matéria de Jornal Nacional. Não estou acreditando que o Jornal Nacional soltou isso aqui. Gastou muito mais do que arrecadou com impostos. E o rombo foi de 58 bilhões de reais. Mesmo batendo o recorde de arrecadação de impostos. Ou seja, mesmo batendo o recorde de arrancar o nosso dinheiro. As empresas estatais também ficaram no vermelho. Déficit de 5,9 bilhões de reais. Só estados e municípios tiveram superávit. No balanço final, o setor público terminou o ano passado com um buraco de 55 bilhões de reais. Quem vai pagar é isso mesmo, é você, tá? Uma piora em relação ao ano anterior, que já tinha sido de déficit. O desempenho das estatais federais foi o segundo pior da série histórica do Banco Central, que começou em 2002. Segundo economistas, esse rombo foi influenciado principalmente pela crise financeira dos Correios, que acumulou um prejuízo de 6 bilhões de reais até setembro. Correios, que agora está em greve, entrando em greve no Brasil inteiro, e o Lula demitiu 15 mil funcionários. O balanço da estatal no ano ainda não foi divulgado. Os Correios vão reabrir na próxima semana as inscrições para o plano de desligamento voluntário, para cerca de 15 mil funcionários até 2027. É um jeito educado de falar demissão voluntária, né? A medida faz parte do plano de reestruturação anunciado pela estatal. No final do ano passado, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, empréstimo, e quem vai pagar se o Correios não vai pagar é você de novo, tá? Para tentar recuperar o caixa. Só para você entender, Tesouro Nacional é o dinheiro que eles arrancam de nós, tá? Porque o governo mesmo não produz nada. Continuar as operações e quitar ou renegociar dívidas em atraso. Nós vimos esse resultado mais dramático está nos Correios. Uma empresa que foi mal governada. 84 mil funcionários o Correios tem. Logo, mal gerida, com prejuízos enormes. Só para você entender, o Lula deu Correios para os advogados do Prerrogativas, tá? Coisa catastrófica que agora estão tentando sanar. É uma empresa que deveria ter sido privatizada, não foi. Enfim, e agora realmente o custo não é apenas para o Tesouro, para a sociedade é muito grande. A sequência de déficits do governo contribui para a disparada da dívida pública, um indicador da saúde financeira do país. Em 3 anos... Ou seja, o país está morrendo. Não, desculpa, gente, mas... Meu Deus do céu, o país está morrendo e quem vai ter que pagar e quem vai ter que doar o sangue somos nós. Ela subiu 7 pontos percentuais. Bom, essa é uma. Agora eu quero te mostrar outra reportagem do Jornal Nacional. O déficit chegou a quase 69 bilhões de dólares, o equivalente a 3% do PIB. Foi o pior resultado desde 2014. Ao longo dos anos, o Brasil... Lembra de 2014, né? A crise da Dilma. Vem registrando saldos negativos. Nessa conta entram todas as transações com os outros países.
o comércio de produtos de serviços, como gastos de brasileiros durante viagens lá fora, e rendas, por exemplo, lucros de empresas remetidos do Brasil para o exterior. O número é um indicador importante da capacidade do país de se integrar à economia global. Déficits muito elevados por um tempo prolongado tornam a economia mais vulnerável, por exemplo, a crises externas, aumentando a dependência de financiamento, o que pode pressionar o câmbio e levar a juros mais altos. Só para você entender, boa parte desse déficit é porque as empresas estão pegando o lucro delas aqui, o capital delas, e jogando para fora do Brasil por entender que nós estamos vivendo um país que perdeu o controle fiscal. Então, o povo joga dinheiro para fora e não está entrando dinheiro no Brasil. Isso cria um déficit que foi de 68 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é tipo 400 bilhões de reais que o Brasil está mais pobre porque o dinheiro está indo embora. Os empresários estão indo para o Paraguai, abrindo conta nos Estados Unidos, ninguém quer abrir novas empresas no Brasil, as empresas estão falindo, recorde de famílias endividadas, aumentou, mais que dobrou o número de pessoas morando na rua, a economia está destruída. O preço da comida nos supermercados não para de subir. E esse governo tem a cara de pau de soltar no IBGE que a economia nunca esteve tão boa, o desemprego está maravilhoso e o PIB está crescendo. Isso é coisa para gente burra para acreditar uma coisa dessa, mas tem que ser muito burro. Os diretores do IBGE pediram demissão, exoneração em massa. E o IBGE está demitindo quem denuncia o que eles estão fazendo. Mas tá, para concluir, o Jornal Nacional está abrindo a mão, está largando a mão do PT, mesmo recebendo bilhões do governo, é algo que nunca foi visto antes. Eles entenderam que não tem como, pela sobrevivência da própria Globo, o PT não pode mais ficar no poder.